Louvado seja Deus, irmãos. Que privilégio é podermos cultuar o nosso Deus e celebrar, comemorar um dia especial. Todos os dias na casa de Deus, todo culto é especial, todo culto é importante, mas nesse período do ano, nós costumamos a nos lembrar de uma data em específica, que apesar de simbólica, é uma data importante para nós, que é o nascimento de Jesus. Por isso o Natal, é uma data natalícia. Nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. E nascimentos, irmãos, são dignos de serem celebrados. Nascimentos são dignos de serem lembrados, porque nós sabemos que a vida é uma dádiva de Deus. Nós sabemos que em todas as pessoas que vivem na humanidade, para todas as pessoas, Deus tem um propósito específico, e com o nascimento de pessoas, Deus tem múltiplos propósitos. E ainda essa semana nós celebramos o aniversário dos nossos irmãos Claudinho, o aniversário do nosso irmão Pedrão. Nós nos alegramos. Ao longo do ano, nós celebramos quantos aniversários, e até o final deste ano, nós ainda celebraremos outros aniversários. A questão, irmãos, é que o nascimento de Jesus precisa ser olhado com um pouco mais de detalhes, porque faz parte da nossa cultura ocidental olhar somente para o ápice dos eventos, somente para aquele momento que dá o boom. Nós chegamos, o negócio está já no ápice. Nós celebramos a data, nós celebramos o dia, nós celebramos o momento, e antes e depois ficam meio que perdidos em toda a história. Então, a nossa jornada, ela não é feita somente de um momento, somente do momento em que nos lembramos do nosso dia de aniversário, ou do dia do nosso nascimento, ou do dia do nascimento de Jesus. Nós precisamos então perceber o que aconteceu na história, o que vem acontecendo na história, e por que tudo está acontecendo. Você já parou para pensar sobre o que os detalhes do nascimento de Jesus significam para a minha e para a sua vida? Sim, nós sabemos que Jesus nasceu para nos salvar. Nós sabemos que Jesus nasceu como Salvador. Mas e os detalhes desse nascimento? O que significam para mim e para você? Você já parou para pensar que assim como a nossa descendência familiar fala muito a respeito de quem nós somos, a descendência familiar de Jesus também fala muito sobre quem Ele é e por que Ele veio? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu quero pensar sobre isso com vocês a partir do texto de Mateus capítulo 1, dos versículos de 1 a 17. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Ouça com fé a palavra de Deus, que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão,
Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Vamos orar mais uma vez. Amado Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor atravessou a história e veio entre nós. Obrigado, Senhor, por este tempo onde nós refletiremos acerca da Tua palavra, que é a verdade para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor cative os nossos corações, cative a nossa mente, a nossa alma, e fale conosco para o louvor da Tua glória. É assim que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você esteja pensando, acho que o pastor errou o texto. Nós estamos diante de uma genealogia, irmãos, uma árvore genealógica, uma explicação de uma origem familiar, além de muitas sugestões de nome para filhos que vão ainda nascer. Nós temos aqui tantas sugestões, quantos nomes que podem ser dados aos nossos filhos que ainda virão. E as genealogias na Bíblia, irmãos, normalmente não são lidas e não recebem tanta atenção assim. Quem aqui, quando chega nas genealogias, pula genealogias? Ou quem nunca fez isso? Chegou em uma genealogia e pulou? Quem nunca, lendo 1 Crônicas, capítulo 1, os 9 primeiros versículos, os 9 primeiros capítulos, onde só tem genealogia, pulou? Vou começar 1 Crônicas a partir do capítulo 10, acho que é melhor. Quem nunca fez isso? Só que as genealogias, irmãos, elas, sim, nos apresentam a nomes difíceis, nomes de pessoas que talvez nós nunca vimos e nem lemos nas páginas da Bíblia, pessoas que talvez nós só vemos naquele momento da genealogia e depois nunca mais. Ou então vemos um relato aqui, outro acolá, a respeito dessas pessoas. Contudo, o que nós não podemos perder de vista é um princípio básico. É que as genealogias são palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, infalíveis, inerrantes e suficientes para comunicar as verdades eternas que Deus quis comunicar aos homens. As genealogias fazem parte daquele arcabouço que Paulo diz a Timóteo, de que toda a Escritura, até as genealogias, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E Mateus abre o Novo Testamento com uma genealogia. E a pergunta que nós temos que fazer é: por quê? Por que Mateus abre com uma genealogia? Já que o Antigo Testamento, capítulo 4 de Malaquias, termina falando do dia do Senhor, termina falando do dia em que os arrogantes e os malfeitores seriam consumidos como palha pelo fogo. Termina falando que aqueles que reconhecem o nome do Senhor seriam restaurados como o sol da justiça. E aí então,
chega uma genealogia. Bem, Mateus faz isso, irmãos. Ele começa com uma genealogia, porque a genealogia daria contexto à continuidade da história. Seria impossível ligar o Antigo Testamento ao Novo, se não tivesse uma genealogia bem ali, no primeiro capítulo do Novo Testamento. Não faria sentido algum o Novo Testamento se isso não começasse com uma genealogia. Tendo em vista, irmãos, que Mateus está escrevendo seu evangelho principalmente para os judeus, e as genealogias para um judeu fazia parte de toda a sua história, fazia parte da história de cada indivíduo, falava profunda e detalhadamente a respeito de quem era aquele indivíduo. Como aqui, nos nossos tempos, quando nós falamos sobre alguém, e para que as pessoas conheçam esse alguém, a gente diz o seguinte: fulano, ele é filho de Cicrano, neto de Beltrano, daquela família lá. Quando nós queremos que alguém conheça a pessoa, naqueles tempos as genealogias também falavam sobre o indivíduo, e elas falavam sobre suas origens geográficas, que na Bíblia tinha todo sentido, porque Deus havia separado territórios para cada povo, e cada povo sabia de onde vinha. É como se dissesse: o Lucão lá, da família Rigoni de Andradas. Eles sabiam de onde vinham, eles sabiam por onde deveriam transitar, até onde deveriam ir, até onde não deveriam ir. Então as genealogias falavam das origens geográficas. Tanto que Boaz, para resgatar Ruth, como nós vimos no encerramento do sermão da semana passada, ele precisou se identificar quem ele era e de onde ele era, para que ele pudesse resgatar as terras de Noemi, porque senão ele não poderia ser o resgatador. Somente porque ele era quem ele era e de onde ele vinha, que ele podia resgatar as terras de Noemi. As genealogias também falavam sobre a origem real, a origem de todos aqueles que vinham da linhagem de Davi e dos que não vinham da linhagem de Davi. Elas falavam sobre a origem sacerdotal. Quem podia servir no templo? Quem podia oferecer sacrifícios? Quem podia conduzir o povo no culto? Eram aqueles que eram da origem de Arão, a origem sacerdotal. E elas falavam também sobre a linhagem familiar de cada um dos indivíduos. Quem eles eram? Quais eram suas famílias? Quais eram suas histórias? E o que eles tinham vivido até aqueles momentos. Então aqui, Mateus está apresentando a pessoa de Jesus. E para apresentar a pessoa de Jesus para os judeus, ele divide a genealogia de Jesus em 3 blocos de 14 gerações. Alguns estudiosos vão dizer que existem 2 propósitos para essa divisão. O primeiro propósito é que o significado numérico das letras em hebraico apontavam para o propósito principal de Mateus, que era dizer que Jesus era da origem de Davi, por isso ele era rei. E o nome de Davi em hebraico são 3 letras, DVD, Davi. E essas letras têm símbolos numéricos. O Dalet, a letra D, representa o número 4. A letra V, que é a letra Vav, representa o número 6. Então Davi representava o número 14, porque tinha 2 D e 1 V. Outros estudiosos vão dizer que o propósito é para anunciar o que as grandes divisões, os 3 grandes períodos da história, que é de Abraão ao período dos reis, que chega em Davi, do período dos reis ao período do exílio babilônico, e do período do exílio babilônico ao nascimento de Jesus Cristo. Então, por isso, irmãos,
o Novo Testamento começa com uma genealogia, porque fazia total sentido para os judeus. E para nós? Para nós também, porque mesmo não sendo judeus, para nós essa genealogia é importante, porque ela vai revelar detalhes sobre quem é Jesus, quem é aquele menino que nasceu em Belém. Ela vai revelar detalhes do porquê ele teve que nascer. Ela vai revelar detalhes de qual é a grande glória do nascimento deste menino Deus, olhando para a sua árvore genealógica. Esse é o objetivo do Natal. Por isso nós celebramos o Natal, porque o Natal revela a nós a glória que há no nascimento de Jesus. O Natal revela a nós que nós não devemos comemorar apenas uma data, mas nós devemos entender o nascimento de Jesus como um marco na história, e que todos os dias ele faz sentido a nós, não só próximo do dia 25 de dezembro, não, todos os dias o nascimento de Jesus faz sentido às nossas vidas. Mas afinal de contas, irmãos, o que é que nós podemos aprender com o Natal, apresentado por Mateus na genealogia de Jesus Cristo, aqui neste capítulo que lemos? Em primeiro lugar, o Natal apresentado por Mateus aqui nos ensina que Jesus é o rei terreno e o rei celestial. Mateus começa falando que este Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento, que agora havia nascido, não era um conto de carochinha, não era alguém sem as credenciais da linhagem real. Ele deixa isso claro no versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo. Mas quem é esse cara? Ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Então Jesus está deixando claro: agora eu vou apresentar a vocês a linhagem real deste que nós temos como Messias, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Agora eu vou apresentar a vocês, judeus, que duvidam que ele é o Messias. Eu vou mostrar para vocês que de fato ele tem a linhagem real. Então ele começa com Abraão, no versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Mateus reporta a Abraão. Abraão, pai da fé, pai dos judeus, pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Abraão foi chamado no capítulo 12, onde Deus formou para ele um povo para si, no capítulo 12 do livro de Gênesis, e lá continha uma promessa no versículo 3: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus havia prometido que por meio de Abraão, de sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Então a história continua. Essa mesma promessa é reforçada a Abraão, quando ele sobe com Isaque para o altar de sacrifício no Monte Moriá. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 18. Deus diz a Abraão: e por meio dela, de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Mais uma vez Deus reforça a promessa: os povos serão abençoados pela descendência de Abraão. E a história continua. E aí então, mais uma geração se passa, Isaque vem, Jacó aparece, e os filhos de Jacó então formam as 12 tribos, e Deus continua afirmando a mesma promessa. Agora vai ficando mais claro, no capítulo 49, versículo 10 de Gênesis, ele diz, falando para Judá e a descendência de Judá: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele
a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E aí então nós vemos que a história continua. O povo atravessa o Mar Vermelho, no Êxodo com Moisés, as leis são estabelecidas, Josué leva o povo até a terra prometida, chega o período dos juízes, período de declínio espiritual, e aí então a transição do período dos juízes no livro de Ruth, e chega então a 1 Samuel, os primeiros reis são levantados, depois de Saul, Deus levanta Davi, um homem segundo o seu coração. E em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, Deus reforça a sua promessa, que havia sido feita lá atrás a Abraão. Quando sua vida chegar ao fim, Deus falando a Davi, por meio do profeta Samuel, e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto de seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Até aqui, Salomão nasce, Salomão é feito rei, tornado rei, e Salomão constrói um templo ao Senhor. Só que, e eu firmarei o trono dele para sempre. Não é Salomão, irmãos. Não é Salomão, porque a genealogia de Jesus mostra que Salomão não ficou no trono para sempre. A genealogia de Jesus mostra que Salomão viveu, Salomão teve filhos, seus filhos deram netos a ele, e aí por diante a história continuou. Mas o descendente de Abraão, o descendente de Davi, que veio para permanecer no trono para sempre, foi Jesus, o Cristo, o Messias enviado para governar e salvar a todos os que crescem em seu nome. Ele é o rei terreno que Mateus está apresentando, é Jesus. Ele veio da linhagem de Abraão, ele atravessou os apontamentos de toda a história, ele veio da linhagem de Davi, e ele veio para que o seu trono permaneça para todo sempre. Mas ele não é somente aquele que veio, filho de Davi, filho de Abraão, ele é também um rei celestial. Olha o versículo 16 comigo, que diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Espera aí, se fôssemos para seguir a ordem, e Jacó gerou José, e José gerou Jesus, mas não, José não gerou Jesus. Mateus foi cirúrgico aqui. José era marido de Maria, mas José ele não gerou Jesus. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que Jesus foi gerado por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo. Versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, a segunda parte: mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Essa é uma doutrina central do cristianismo, o nascimento virginal de Cristo. Todas as descendências humanas Jesus teve, só que a sua descendência humana não vem por meio de José, vem por meio de Maria. Aliás, vem por meio dos dois, porque tanto José quanto Maria vinham da linhagem de Judá. Mas aqui Mateus está mostrando, chegou em Jesus, o nascimento não parte da geração de José, o nascimento vem de Maria, porque Jesus nasceu do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. E João, nos primeiros versículos do seu evangelho, quando ele vai falar a respeito de Jesus, ele diz que no princípio é aquele que é a palavra, e ele estava com Deus,
e era Deus. Jesus não começa, o Filho de Deus não começa em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 2, a partir do seu nascimento. O Deus Filho existe desde a eternidade. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele estava com Deus no princípio, ele é o Logos, a palavra viva, o verbo vivo, que veio entre nós encarnado e que não foi gerado pelos homens. Por quê? Porque ele tem uma descendência não só humana e real, mas ele tem uma descendência divina e eterna. Mateus afirmou aqui de forma magistral, nessa genealogia: Jesus é o rei terreno, porque ele vem da linhagem real, mas ele é o rei celestial, porque ele vem de uma linhagem divina e eterna. Meus irmãos, o Natal não é sobre uma data ou um dia do ano, pelo contrário, o Natal nos assegura que podemos seguir firmes todos os dias das nossas vidas, porque há um rei assentado no trono desde a eternidade até a eternidade, e ele veio em forma humana para garantir isso a nós. Nós podemos ter segurança de que cada dia da nossa vida é governado pelo Rei eterno. Porque quando o Natal se torna para nós apenas uma data comemorativa, o Rei celestial e eterno se torna apenas um momento. E aí então a nossa fé é empobrecida, a nossa fé é diluída em apenas um momento. Nós perdemos a grandeza da glória que há no verdadeiro sentido do Natal. Nós até celebramos, festejamos, tiramos fotos, e sim, postamos, um menino nasceu. Mas no dia a dia isso não faz tanto sentido assim para nós. Mas saber que Jesus é rei, que ele governa, que todas as coisas estão debaixo de sua poderosa mão, que tudo acontece porque ele sabe que acontece, e que nada foge do seu controle, isso precisa trazer uma segurança grandiosa para nós. A apresentação do Natal que Mateus nos faz, nos ajuda a confiar em Jesus em todos os momentos. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, ele é aquele que viria e reinaria para sempre. Sim, irmãos, quando as coisas saem do nosso controle, quando nós não temos mais domínio sobre algumas situações da nossa vida, quando nós não conseguimos mais planejar sobre o que será amanhã, quando parece que tudo vai desabar sobre os nossos ombros, quando parece que a nossa vida degringolou, desceu ladeira abaixo e vai bater em um muro, em um precipício, quando sim, irmãos, parece que tudo está dando errado, na família, no casamento, no trabalho, no serviço do reino, na igreja, quando os líderes das nações parecem que se importam mais em prejudicar o povo do que abençoar o povo, irmãos, nós podemos confiar. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu e está reinando para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. É isso que o Natal comunica a mim e a vocês. Jesus é rei, ele governa, ele está no trono, ele jamais perderá de vista qualquer detalhe da existência humana, inclusive da minha e da sua vida. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, como ele é apresentado em Apocalipse. Ele é o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o descendente da mulher, o Deus encarnado que reina em nós e entre nós. Então o Natal nos ensina que Jesus é rei, está reinando e reinará para sempre. Que segurança, irmãos, que segurança. Mas o Natal também nos ensina que Jesus é o restaurador de histórias e famílias quebradas. Isso aqui é muito importante, porque Mateus não oculta as situações familiares da descendência de Jesus.
Mateus não colocou aqui o parente que deu certo, sabe? Acho que vocês devem ter na família de vocês, sabe? O parente, nossa, ele começou cedo, ele lutou, olha, está uma bênção, foi para os Estados Unidos, ficou rico, hoje é empresário, deu tudo certo. Jesus não faz isso, Mateus não faz isso, Mateus não esconde a sujeira, Mateus não esconde as partes cabeludas da genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é marcada por histórias de famílias reais, como as nossas, famílias quebradas e marcadas pelo pecado, completamente afetadas pelo pecado ao longo da história. Na genealogia de Jesus não há super-heróis, sabe? Não há os figurões. Aos almoços de Natal em família sempre aparece o figurão da família, aquele que deixa a gente envergonhado, porque a gente fala, nossa, eu estou aqui ralando ainda, cara, nossa, meus filhos não me obedecem direito, as coisas vão indo, parece que estão indo de mal a pior, e aí aparecem os figurões, o cabelo nem mexe a hora que o vento bate. Na genealogia de Jesus não tinha gente dessa, na genealogia de Jesus tinha gente de verdade, gente como a gente, homens e mulheres que precisavam ser restaurados por Jesus, homens e mulheres que precisavam ser aperfeiçoados por Jesus. Então, ao mesmo tempo que nós vemos um Abraão, um pai na fé, nós vemos um Abraão que negligenciou um pouco do seu papel como esposo quando a coisa apertou. Da mesma forma que nós vemos Isaac, filho da promessa, nós vemos também Jacó, no capítulo 2, aquele que carregava em seu nome o seu caráter. Imagina, você carregar no seu nome o seu caráter, Jacó, todo mundo sabia, o enganador. Imagina, você chega no meio da turma de amigos, e aí Jacó? O enganador, porque todos sabem que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de sopa de lentilhas. Só que não só isso, ele enganou seu pai, que já era velho, para que essa primogenitura ficasse com ele. E aí então de Jacó, nós vemos Judá, no capítulo 3. Judá é aquele cuja descendência permaneceria por meio dele. É aquele filho de Jacó, que a linhagem do rei viria dele, de Judá. Só que Judá, ele gera Pérez e Zerá, através de quem? Tamar. Só que quem era Tamar? Tamar era a nora de Judá. Ela tinha se casado com seu filho Er, e ele morreu. Aí então, eles não tinham filhos. Como diz a tradição, seria entregue ao outro filho. Ela foi entregue ao outro filho, Onã. Só que Onã também morreu. E aí ela retorna à casa de seus pais. Muito tempo depois ela soube que Judá iria para suas terras ali, para sua região. E ela se veste de prostituta e vai à beira da estrada, na entrada da cidade. E aí então se relaciona com Judá. De Judá com Tamar, numa situação como essa, Judá não a conheceu. Ela estava com o rosto coberto por um véu. Um tempo depois, ela aparece grávida. E aí Judá diz: traga ela aqui. O que tem que acontecer com ela? Ela se prostituiu, tem que apedrejá-la. E aí ela diz: fala para ele que o filho é do dono disso aqui, e leva lá o cajado dele e um anel envolto em um colar. E aí ele olha e diz: imagina, era ela aquele dia. Olha que situação. Só que se não bastasse uma situação como essa, vindo de Judá, de Tamar, nós vemos Davi, que gerou Salomão, filho de quem? Daquela que era mulher de Urias. E aqui nos lembramos da traição e do homicídio de Davi.
que para se deitar com Batseba, ele entregou Urias na frente da batalha para morrer, no meio da guerra contra os filisteus. E aí então ela engravidou de Davi, e nasceu Salomão, por um ato perverso de um rei que era segundo o coração de Deus. E aí então Salomão, no versículo 7 aqui da genealogia, dotado de toda sabedoria, como nós conhecemos a história de Salomão, ficou muito rico, abastado. Só que ao invés de andar sabiamente, ele se entregou aos prazeres dessa vida, e teve poucas mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, muitas alianças políticas, mas ele tinha que cumprir o seu papel de esposo, de marido. E a linhagem de Davi e de Salomão, mais adiante, nós vemos um rei governando, Manassés, no versículo 10 da genealogia aqui. Um rei perverso, um rei que praticava magia, um rei idólatra, e sua idolatria era tanta que ele sacrificou seus filhos no altar de adoração aos deuses. Estas são apenas algumas pessoas, irmãos. Mas em toda a genealogia de Jesus não tem o perfeitão. Essas aqui são apenas algumas histórias. Mas em cada nome citado aqui, há uma história cabeluda, há uma sujeira que não apareceu, porque não havia ninguém perfeito. Todos vieram de histórias e famílias quebradas e precisavam de restauração. E foi isso que Jesus fez, quando ele nasce no meio dessa descendência. Ele restaurou o que parecia não ter mais jeito e colocou as coisas no seu devido lugar. É isso que Jesus faz, irmãos, e é isso que o Natal nos ensina. Ele nos ensina que é possível que as coisas sejam colocadas em seu devido lugar, porque o menino Deus nasceu naquela manjedoura. É possível, irmãos, que a minha e a sua família seja restaurada. É possível que as nossas histórias quebradas, sujas, sejam purificadas pelo sangue precioso de Jesus. É possível que vidas e famílias quebradas, marcadas pelo pecado, pela destruição, sejam restauradas completamente, porque Jesus nasceu, e a história agora foi inserida em uma nova e eterna aliança. Nós não precisamos mais viver na prisão que a lei traz para nós, mostrando que o nosso pecado é tão grande que nada do que nós fizermos pode nos levar a Deus. Isso significa, irmãos, que eu e você não precisamos esconder as nossas histórias ruins e dolorosas. Eu sei que é vergonhoso, eu sei que dói, mas nós não precisamos esconder. Nós só precisamos reconhecer que aquele que é perfeito e que aperfeiçoa todas as coisas, nasceu em Belém e pode nos fazer viver um novo capítulo da história, assim como ele fez com a história dos seus descendentes. Imagine Abraão, Jacó, Isaac, todos estes nomes, Raabe, a mulher de Urias. Todos estes nomes, sabe onde eles estão colocados agora? No capítulo 11 de Hebreus, no hall dos heróis da fé. Não é porque eles são bons, é porque Jesus nasceu. Não é porque eles fizeram grandes coisas, é porque Jesus fez algo grandioso por eles. Não é porque eles são melhores do que os outros, é porque Jesus é tão bom, mas é tão bom, que transformou a história, a vida destes homens, destas mulheres, e agora eles foram completamente restaurados. É isso que uma vida destruída faz,
quando é encontrada por Jesus, ela aponta para a redenção, ela aponta para a salvação. Nós não somos bons, nós não somos perfeitos, mas alguém que é perfeito e que nos aperfeiçoa, fez algo grandioso por nós, e nós podemos ser restaurados, viver um novo capítulo da história agora, na nova aliança. Porque é impossível, irmãos, que qualquer homem produza restauração e salvação para a sua própria vida ou para a sua família. A humanidade é estéril por causa do pecado. E o pecado deixou claro que o nosso melhor nunca será suficiente para agradar a Deus. Mas Deus já havia preparado e prometido aquele que traria salvação e restauração para vidas e histórias quebradas como as nossas. Lembre-se como é que era a sua vida. Dá uma olhada para trás, faz uma retrospectiva. Como é que Jesus te encontrou? Você era igual a quem? Igual a Abraão? Ou igual a Jacó, o enganador? Ou igual a Tamar, a trapaceira, que se deitou com o sogro? Ou era igual a Davi, sangue no olho, adúltero? Como é que você era? É assim que Jesus nos encontrou. É por isso que Ele nasceu. É para que a minha e a sua vida seja inserida na grande história e na nova aliança por meio de seu sangue. Por isso, irmãos, lembre-se, nós não estamos mais presos à antiga aliança, a aliança da lei. Agora que Cristo está entre nós, todos os dias são propícios para que as nossas vidas sejam alinhadas à vontade do nosso Deus, para que a nossa vida seja moldada à imagem do nosso Salvador. Todos os dias, irmãos, nós podemos perdoar e ser perdoados. Todos os dias nós podemos ver as nossas famílias sendo restauradas. Todos os dias nós podemos ver os nossos filhos se aproximando mais de Deus quando eles caem. Todos os dias nós podemos trazer os nossos casamentos aos pés da cruz quando estamos nos distanciando. Tudo isso porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, por meio do nascimento de Jesus, Deus trouxe vida no meio da morte. Deus trouxe vida no vale de ossos secos. Deus trouxe luz na escuridão. Deus trouxe restauração aos destroços da nossa humanidade, das nossas famílias, das nossas vidas. Deus trouxe salvação no meio da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, Jesus é também o restaurador de vidas e famílias quebradas. Mas o Natal apresentado aqui por Mateus ainda nos ensina que Jesus é o Salvador global. Ele é o Rei terreno e o Rei celestial. Ele é o restaurador de famílias e vidas quebradas. Mas Ele é o Salvador global. Mateus agora ele quebra o protocolo das genealogias apresentadas até aqui do Antigo Testamento. Porque nas genealogias alguns detalhes são importantes. Elas eram apresentadas somente os descendentes homens, tendo em vista que desde o princípio o patriarcado é algo bem vívido na Bíblia, tanto que nós temos os patriarcas, né? Então o patriarcado apresentava a descendência bíblica, e aqui E não só isso, mas também as linhagens. Então eram pelos patriarcas, suas descendências e as linhagens patriarcais. A linhagem do povo de Israel. Só que aqui Mateus rompe com esse padrão
E ele faz isso intencionalmente, para mostrar a universalidade da salvação. Ou seja, que a promessa de salvação era para homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, e não somente para os judeus, como os judeus pensavam e pensam até hoje. Os judeus pensam que a salvação é somente para eles. E eles pensam que o Messias não é Jesus, que ele ainda virá. Então a salvação ainda vai acontecer, né? Por isso Mateus ele inclui aqui, de forma intencional, Tamar, que eu já falei aqui. Mas além dela se deitar com seu sogro, ela era uma mulher cananeia. Tinha nada a ver com a linhagem do povo de Israel. Ele apresenta aqui Raabe, que além de ser uma prostituta, era uma mulher de Jericó, também não tinha nada a ver com o povo da linhagem de Israel. Ele apresenta aqui Ruth, que era uma mulher guerreira, trabalhadeira, esforçada. Nós vimos isso na exposição do livro de Ruth, só que era uma mulher moabita, cujo seu povo tinha dado início por meio de uma perversidade sexual. E ele apresenta no versículo 6 a mulher de Urias, que é Batseba, uma mulher heteia, que também não tinha nada a ver com o povo da linhagem de Israel. Todas essas mulheres quebravam o protocolo genealógico, porque a genealogia deveria ser de um homem da linhagem de Israel, da linhagem de Judá. Mas aqui, além de serem mulheres, eram também estrangeiras. Mateus está comunicando que sim, Jesus salva também mulheres, e Jesus salva também estrangeiros. Não são só judeus, são gente de todas as tribos, línguas, povo e nação. E sabe o que o Natal nos ensina, irmãos? Quando nós olhamos para isso, ele nos ensina que o mundo não pode salvar a si mesmo. Porque os índios lá têm as crenças deles, os africanos têm seus rituais, eles estão buscando a Deus. O mundo não pode salvar a si mesmo. Jesus nasceu porque todo o mundo, não só os judeus, todos os povos estavam perdidos, sem esperança, sem salvação e sem Deus no mundo. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos salvar o outro, ninguém pode nos salvar, mas tem uma pessoa que nasceu em Belém, numa manjedoura, para garantir que todos os povos da terra pudessem ser encontrados por salvação. É isso que Mateus está comunicando aqui, ao apresentar mulheres estrangeiras na genealogia de Jesus. Não há barreiras para a salvação entre judeus e gregos, homens e mulheres, todos são um em Cristo Jesus. Jesus nasceu legitimamente de uma linhagem real, mas uma linhagem universal. Não foi só de judeus, haviam estrangeiros também, para que a salvação chegasse até os confins da terra. Aqui faz sentido as palavras de Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra, começando em Jerusalém e Judéia, onde os judeus estão, depois Samaria, onde poucos judeus estão, e até os confins da terra, onde nenhum dos judeus estão. Isso significa, irmãos, que o Natal precisa ser celebrado e anunciado continuamente. Não podemos deixar de anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo.
Nós não podemos postar que Jesus é Salvador só no dia 25 de dezembro. Nós não podemos falar para alguns amigos mais próximos a nós que Jesus salva só no dia 25 de dezembro. É muito tempo. O nascimento de Jesus quer dizer para nós que todos os dias da nossa vida devem proclamar o seu nascimento, devem proclamar a sua glória, devem proclamar salvação. Nós não podemos deixar de confiar no poder do Evangelho que salva homens e mulheres. Ele nos salvou, Ele nos encontrou, estávamos perdidos. Nós não podemos esquecer que o Natal quer dizer que a salvação veio a nós e a todos os povos da terra. Nós não podemos tirar os olhos daqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Existem mais de 7.000 povos, etnias no mundo que são considerados como não engajados e não alcançados, que não tem sequer um versículo da Bíblia para que eles o conheçam, e não tem nenhum crente, nenhum cristão no meio deles ou próximo a eles. Significa que a obra ainda está inacabada. Jesus é um Salvador global. Jesus é um Salvador para todos os povos. E essa também é uma tarefa da igreja. Significa que eu e você precisamos anunciar que o Cristo que foi prometido na eternidade e nasceu para trazer salvação a pecadores como nós, também está acessível para salvar a outros, também está acessível para salvar a todos os que creem. Significa que nós precisamos dizer que Deus amou e se importou com o mundo, porque quando estávamos perdidos e presos em nossos pecados, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para salvar pecadores como nós, e gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso significa que o mundo não pode salvar a si mesmo, essa é uma verdade, mas Deus pode e faz por meio de Jesus. Deus salva por meio de Jesus. Não há outro nome nos céus, na terra ou debaixo da terra pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus pode salvar gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixe de anunciar o nascimento de Jesus. Não deixe de anunciar a sua vida perfeita entre nós. Não deixe de anunciar a sua morte cruel naquela cruz. Não deixe de anunciar a sua ressurreição gloriosa, onde o levou à direita de Deus, que Ele está assentado, governando. E não deixe de anunciar a sua segunda vinda. Ele virá, Ele levará para si o seu povo, e todos viverão com Ele para sempre, pois Ele é o Salvador global e salvará o seu povo entre as nações. Então, meus irmãos, o que é que Mateus está apresentando aqui? Mateus está apresentando, olha, é Natal, Jesus nasceu, e nós temos um rei governando a história. Mateus está apresentando aqui, gente, olha, é Natal, Jesus nasceu, e nós temos um restaurador perfeito de histórias quebradas. Mateus está apresentando aqui, gente, olha, é Natal, nós temos um Salvador para todos os povos, Jesus nasceu. Por isso, meus irmãos, Feliz Natal. Jesus nasceu, Ele está entre nós, Ele está em nós, Ele continua governando, Ele continua restaurando e Ele continuará salvando até que Ele venha e nos leve para estar para sempre com Ele, vivendo novos céus e nova terra para a sua glória. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus por sua bondosa mão, que enviou seu Filho e trouxe salvação entre nós.